Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Meu nome é Andréa e trabalho no Centro Espírita Luz e Verdade. Venho hoje trazer uma mensagem do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. O tema se refere ao capítulo 8. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. Primeiro eu convido a todos para elevarem seus pensamentos a Deus, nosso Pai, e nos unirmos em prece. Vamos acalmar os nossos corações e pedir a Ele a sua proteção e encaminhamento para uma vida cheia de paz e saúde. Pedimos também que perdoe os nossos pecados e nos ensine a perdoar aqueles que nos têm ofendido, com o esquecimento de todo mal. Que assim seja. A mensagem foi enviada por Jean-Marie Baptiste Vianney, que nasceu em 8 de maio de 1786, próxima à cidade de Lyon, na França. Vianney gostava de frequentar a igreja e desde a infância dizia que queria ser sacerdote. Por conta do trabalho no campo, pôde estudar somente por 2 anos. Com 20 anos, ele foi para o seminário, mas teve muitas dificuldades e sofreu perseguição, por sua falta de estudo e instrução. Vencendo essas dificuldades, seguiu a sua vida. Os milagres registrados por seus biógrafos são de 3 classes: arrecadação de fundos para obras de caridade e comida para as órfãs, conhecimento sobrenatural sobre futuro e passado, e curar os doentes, em especial as crianças. Desencarnou em 1859, com 73 anos. Este é um breve resumo do autor da mensagem que foi enviada a Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo. Em uma noite do mês de junho, em 1863, em Paris, na França, alguns amigos espíritas se reuniram para o estudo dos ensinamentos dos espíritos. Naquela noite, a reunião seria especial, pois um dos componentes do grupo levou para a reunião uma criança, uma menina, e essa menina havia ficado cega. E esse companheiro espírita a levou na reunião com a intenção de rogar a intercessão dos irmãos espirituais para a cura da menina. E os demais colegas da reunião aceitaram a sugestão do amigo. Com isso, após os estudos, quando então tiveram a oportunidade de buscar o contato com a espiritualidade, um dos amigos se lembrou de um espírito muito amado na França. Resolveram então evocar a presença de João Baptiste Vianney, posteriormente conhecido como Vianney, o Cura d'Ars, que durante a sua existência viveu o Evangelho de Jesus. Trabalhava no catolicismo, mas era o exemplo da vivência cristã. Desses espíritos generosos que vêm à Terra unicamente para trabalhar em favor do semelhante. E durante a sua existência, Vianney, logicamente amparado pela espiritualidade, havia realizado inúmeras curas, inclusive a cura de alguns cegos. Por isso, durante aquela noite, um dos amigos do grupo evocou a presença desse espírito benfeitor. E, para a alegria de todos os presentes, o benfeitor espiritual se manifestou. E, utilizando as faculdades mediúnicas de um dos companheiros, falou a todos os presentes, deixando uma mensagem de consolação e esclarecimento. A mensagem completa pode ser encontrada, como antes mencionei, no capítulo 8 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso objetivo aqui é entender por que a menina não foi curada por Vianney. Ao final da mensagem, Vianney transmite as seguintes palavras: Bem-aventurado o cego que quer viver com Deus. Mais ditoso do que vós que aqui estáis, ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alçar-se com elas às esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos, os olhos estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com frequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Agora, algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem ânimo.
Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quão jubilosa te sentirias. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua perda. Confia no bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for consentido a teu favor. Mas o teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Temos nesta lição 2 pontos para nossos estudos. Primeiro, embora Vianney estava presente naquela noite e tenha se comunicado com um dos médios, ele não curou a menina cega. Por que ele não curou aquela criança? Quando fazemos essa indagação, 3 respostas podem ser sugeridas. Vianney não a curou porque ela não tinha poder para tal fato. Ele não tinha poder para tal fato. Ele não quis curar aquela criança. Embora ele tivesse poder de curar a criança, ele não pôde curar. Observando as 3 respostas, podemos descartar a primeira, que Vianney não tinha poder para curar a menina. E isso nós podemos compreender muito bem, pois estudamos na doutrina espírita que a morte não transforma as criaturas. João continua sendo João. Maria continua sendo Maria. A morte é apenas uma mudança de plano. Então todas as conquistas que o espírito faz, todas as experiências, todas as potencialidades adquiridas e desenvolvidas não se perdem. Esse é o patrimônio espiritual que Jesus se referiu, que nós podemos levar por toda parte, o tempo não destrói. Portanto, se Vianney, enquanto encarnado, tinha desenvolvido essa potencialidade, se ele tinha esse amor, esse magnetismo contagiante capaz de efetuar uma cura, ele, quando morreu, não perdeu essa característica, essa qualidade adquirida. Quando estudamos a vida do cura d'Ars, os seus biógrafos se referem a algumas curas que aconteceram após a sua morte. Enquanto encarnado, muitas pessoas buscavam Vianney no anseio de serem curadas dos seus males, das suas enfermidades e das suas aflições. Após a sua morte, muita gente ia orar no seu túmulo, e está registrado em algumas biografias deste homem que muitas pessoas adquiriram a cura. Então, as potencialidades o espírito leva consigo. Ou seja, nós podemos descartar o fato de que Vianney não curou a criança porque ele não tinha poder para tal fato. A segunda resposta nos diz: ele não curou a menina porque ele não quis. Podemos também excluir essa resposta. Basta estudar um pouco a vida de Vianney que veremos que ele é desses espíritos generosos, fraternais, que se sensibilizam com o sentimento alheio, capazes até mesmo de se sacrificarem para ajudar os semelhantes. Narram os biógrafos que ele passava noites e noites velando pelos doentes. Aqueles enfermos que não tinham parentes próximos, que não tinham amigos, que pudessem acompanhá-los nas enfermidades de longo curso, Vianney agia como voluntário, medicando, cuidando e acompanhando os doentes. Então vejamos. Alguém que passa a noite com doentes, alguém que prepara peças de inverno tentando amenizar o sofrimento alheio, que é o que ele fazia. Alguém que ora por alguém reconhecendo nele o necessitado. É um espírito, sim, sensível ao sofrimento. Se os próprios companheiros espíritas, naquela noite, se sensibilizaram com aquela menina, por que Vianney não iria sensibilizar? Por que ele não iria se movimentar no sentido de ajudar, de diminuir o sofrimento daquela criança? Por isso, podemos descartar essa resposta. Vianney queria sim curar aquela criança, mas ele não a curou. Resta-nos a última resposta. Ele tinha a possibilidade de curar a menina. Ele até quis curar a menina, mas ele não pôde efetuar a cura daquela criança. Embora tivesse poder para tal e se sensibilizasse com o sofrimento daquela criança, ele não pôde curá-la. Porque Vianney percebeu que as leis do Criador, as leis superiores, haviam estabelecido para aquele espírito a expiação necessária. Aquele espírito necessitaria vivenciar e experimentar aquela dor, a cegueira. Naturalmente, Vianney, quando olhou para aquela criança, ele não viu como os companheiros do grupo, somente o presente. Aquela menina na escuridão, na cegueira sofrendo. Vianney viu o passado, observou o presente e vislumbrou o futuro.
Ele viu o passado e compreendeu onde estava a causa do sofrimento presente. Onde no passado aquele espírito havia se equivocado e agora no presente estava vivenciando aquela expiação necessária. E vislumbrou o futuro, compreendendo a justiça de Deus. Entendeu que se aquele espírito vivenciasse a expiação necessária, ele sairia da terra vitorioso. Então Vianney, olhando para aquela criança cega, não pôde interferir na sua existência em respeito aos códigos superiores da vida. Mas Jesus disse que se nós pedimos, nós recebemos. Mas por que então às vezes temos a sensação de que não somos atendidos? Nós pedimos, aguardamos, mas não vem aquilo que estamos desejando. É que Deus atende não os nossos caprichos nem as nossas exigências. Deus atende as nossas verdadeiras necessidades. Não é que Deus não nos atende, é que nós não temos olhos para observar a resposta divina. Ele está sempre nos amparando. Então é muito interessante como o Vianney não pôde naquela noite interferir solucionando o problema para aquele espírito. Muitas vezes os espíritos nos observam, as preces que nós fazemos, as rogativas que formulamos são ouvidas, mas muitas vezes eles não podem alterar as nossas necessidades expiatórias. Mas eles se aproximam e dizem na acústica da nossa alma: sê forte, segue adiante, confia, estamos com você. É aquele momento de dor que choramos, depois enxugamos as lágrimas e respiramos aliviados. E dizemos para nós mesmos: eu não vou desistir. Eu vou lutar, eu vou à frente. É aquela coragem que nos envolve e nós não sabemos de onde vem. É a presença desses nossos amigos dizendo: segue, confia, persevera, leva até o fim a sua jornada, e você sairá da terra vitorioso. Então, naquela noite, embora amparada, aquela criança não encontrou a solução para o seu problema. O segundo ponto, as palavras de Vianney, quando se refere à dor da menina. E tu, menina, confie em Deus e ore, porque bem-aventurados os que têm olhos fechados. Por que Vianney disse essas palavras? Por que são bem-aventurados e felizes os que não podem ver, os cegos? Para nós compreendermos as palavras de Vianney, nós precisamos entender que existem dois tipos de cegueira: a cegueira física e a espiritual. Jesus cura o homem da piscina de Siloé da cegueira física, e igualmente vai ao encontro daquele doutor da lei nas portas de Damasco e o cura da cegueira espiritual que ele tinha. Duas cegueiras, física e espiritual. Aí então nós entendemos por que Vianney disse para aquela criança: bem-aventurados aqueles que têm olhos fechados. Ele estava dizendo: menina, você é bem-aventurada porque tem os olhos fechados agora. A cegueira do presente, essa aflição, está redimindo o seu espírito. É através dessa expiação necessária que você estará bem, vitoriosa no amanhã. Você é feliz. Você é bem-aventurada porque você tem a cegueira física. Isso é passageiro. O que representa uma encarnação diante de uma eternidade? O importante é que, expiando o seu passado, você retornará à vida espiritual e você não terá a cegueira no espírito. Você compreenderá as leis magnânimas do Criador. Por isso você é bem-aventurada. Quando a gente diz Pedro, todo mundo se lembra o que negou Jesus 3 vezes. Judas, o que traiu. Maria Madalena, a prostituta. Ninguém lembra de Maria Madalena depois, junto aos leprosos, falando do Evangelho. Nós nos fixamos no erro e não no acerto das criaturas. Mas Jesus disse: se teu olho for motivo de escândalo, arranca-o de ti, lança-o fora, porque é melhor entrar na vida com um olho apenas do que ter os dois e se perder. Ele estava dizendo o que Vianney disse para aquela criança. É preciso às vezes extirpar o mal pela raiz. Às vezes é melhor ser cego do que usar a visão somente para ver o mal, para denegrir, para trazer o medo e fomentar a guerra entre as pessoas. Mas o mestre ainda disse, referindo-se aos olhos: se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, meus queridos, nos lembremos daquela noite de junho de 1863 em Paris.
A menina cega, o espírito de Vianney se manifestando e deixando uma palavra de esperança e de consolo. Guardemos essa lição e entendamos por fim que existem provas e expiações que são necessárias. O Espiritismo é uma doutrina dinâmica. Quando nós tivermos que trabalhar pelo nosso bem, quando um problema surgir, nós temos que buscar energia, confiança e resolver o problema. Mas quando a solução desse problema não está ao alcance de nossas mãos, precisamos ter aceitação, resignação, o consentimento do coração. Entender que aquilo é o que nós precisamos agora e confiar no futuro que vem de luz para todos nós, porque qualquer um de nós aqui pode em algum momento da vida se levantar também e dar o seu testemunho. Testemunho como o cego de Siloé. Uma coisa que eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. O Espiritismo nos ajudou contra a cegueira. Nós vemos e entendemos a justiça de Deus. Nós sabemos da imortalidade da alma, a lei da reencarnação. Nós entendemos as causas das nossas aflições, a comunicabilidade dos espíritos. Então, éramos cegos e agora já podemos descortinar todas essas bênçãos que a vida nos oferece. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade.